Olá, hoje vamos falar sobre critérios de divisibilidade, ok? Queremos fazer basicamente só falar pouco sobre a divisibilidade, critério de divisibilidade, vamos fazer hoje por 2, por 3, ok? E veja o seguinte, um número é divisível por 2, desculpa, quando ele for par, tá bom? Então se o número é par, ele é divisível por 2. Olha só aqui o exemplo, ó. Veja que o 24 aqui, ó, termina em 2, ou melhor, termina em 4. É um número par. Olha, o 18 termina aqui, ó, em 8, ó. É um número par, tá bom? Aí você diz, professor, e o 15? O 15 ele é ímpar, não é divisível por 2. Ó, o 15 tem o número 5, o último número aqui, ó, não divide. 56 por 2 divide, ó, o último número aqui, ó, é par, tá bom? E 21 por 2 não divide, não dá exata divisão, sobra, então não é divisível. Então, um número é divisível por 2 quando ele é um número par. Ou seja, se ele tem mais de um algarismo, o último número tem que ser par. Ok? Então, olha só, observe a relação que vai existir aqui, ó. Que um número natural é divisível por 2 quando esse número for par. Ou seja, quando o último algarismo for ou vai ser 0, ou vai ser 2, ou vai ser 4, ou vai ser 6, ou vai ser 8. Tá ok? Tá ok? Basicamente é isso, é isso. O número foi um número par, então ele divide por 2, ok? Agora vemos o caso do número ser divisível por 3. Quando um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Veja só aqui um exemplo básico, ó. 231 dividido por 3. Veja que se eu somar o 2 com 3 e com o 1, eu vou obter o resultado que eu preciso. Olha só. O 2 mais o 3 é 5, mais o 1 dá 6. E 6 eu consigo dividir por 3. Então, todo esse número, 231, é divisível por 3. Veja, deu 77, o resto zero. Ok? Letra B. Veja que se eu somar aqui os algarismos, eu tenho o número 313. Se eu somar os algarismos 3 mais 1 mais 3, eu vou ter 7. Logo, o 7 não divide por 3, tá vendo? De fato, quando eu vou dividir 313 dividido por 3, eu encontro 104 e ainda sobra 1. Ou seja, não dá exato, não é divisível. Questão, a próxima letra C. 102 dividido por 3. Veja que se eu somar 1 mais 2, ó, ok? O zero não vale, né? 1 mais 0 mais 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, de fato, o número 102 por 3, ok? Dá aqui, ó, 34, resto 0. Ou seja, o 102 é divisível por 3, ok? Já que nesse caso, ó, também não é. Quando eu somo aqui, ó, eu vou ter 11. 11 não divide por 3. Tá vendo que de fato sobrou 2, ok? Então, o número ele vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, nós temos aqui o 102, ok? Ó, e temos aqui o 231, certo? Então, você vai somar os algarismos, tá bom? Soma os algarismos e você confere. Se os algarismos, a soma dos algarismos der divisível por 3, todo esse número enorme é divisível por 3, ok? Agora veja que essa definição aqui, ó. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos algarismos for um número múltiplo de 3. Múltiplo ou divisível, tanto faz, a fala é a mesma, tá bom? Mudou aqui só a expressão falando múltiplo, mas é divisível por 3, ok? Vamos ver também aqui a divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4. Se você observar, eu vou querer que você agora observe os dois últimos algarismos do número. Aqui eu tenho 716. Separando os dois últimos algarismos, ó.
Você tem o 6 e o 1. Eu tenho 16. Que número simples, pequeno? O 16 é divisível por 4, ou seja, é múltiplo de 4, então todo esse número, 716, é divisível por 4. Veja aqui, ó, deu resto zero. Tá ok? Agora aqui na letra B, ó, o 21 é divisível por 4? Não. Então, se o 21 não é divisível por 4, quando eu olho para esse aqui, ó, os dois últimos algarismos, ó, se os dois últimos não formam um número divisível por 4, ou seja, múltiplo de 4, então todo número não será divisível por 4, ok? O que é importante você também observar? Que o número divisível por 4, né? Se você observar uns casos importantes aqui, ó, os números terminados em 0, 0, ok? Ó, 0, 0. Eu posso dividir por 4, ok? Olha só aqui o exemplo. 400, eu posso dividir, não, eu tenho dois algarismos últimos 0, 0. 600, tá vendo? Ó? Tenho dois últimos algarismos 0, 0. E o 1000 também eu posso, ó, tenho dois últimos algarismos aqui, ó, 0, 0. Ok? Então, um número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formar um número divisível por 4, ou seja, múltiplo de 4. E é claro, quando ele termina 0, 0, tá bom? Também será divisível por 4. Veja comigo aqui esses dois exemplos. Ou melhor, vou colocar 3 exemplos. Olha, eu tenho um número 243 e eu vou perguntar a você se ele é divisível por 2, ok? E também o outro caso aqui, eu vou colocar se ele vai ser divisível por 2. E agora? E esse exemplo aqui, ó. É divisível por 2? E este outro? É divisível por 2? Veja só. Nesse primeiro exemplo aqui, ó. Divisibilidade por 2. Vamos escrever aqui, ó. Divisibilidade por 2. Ó. Veja que nesse primeiro caso aqui, ó, o último número é 3. Então esse número aqui é um número ímpar. Não vai ser divisível por 2. Não divide por 2. Olha aqui também, ó, 581. Ele é um número ímpar. Ó, termina um número 1. Termina com 1. Então ele não vai ser divisível por 2. Ok? Não divide. Tá bom? E esse também não divide por 2. Agora veja comigo esse caso aqui, ó. 740. Olha só, o último número aqui é 0. 0. Eu divido por 2? Sim, dá 0. Ou seja, todo número aqui é divisível por 2, tá bom? O 804, olha, termina aqui em 4, ó. O 4 é divisível por 2, então todo número é divisível por 2, ok? Então nós temos aí que, ó, terminou em 0, terminou o número par. Ou seja, foi número par por último aqui, ó. Nos últimos algarismos, eu vou ter um número divisível por 2. Então veja aqui esses exemplos. Critério de divisibilidade por 3. Veja só. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. 16, eu consigo dividir por 3? Não. Vai sobrar 1 aqui nessa divisão. Ou seja, então, isso aqui não é divisível por 3, tá bom? O número 457 não é divisível por 3.
ok? Agora aqui na letra B, você tem 543. Vamos somar os algarismos? 5 mais 4, 9 mais 3, 12. O 12 é divisível por 3? Sim. Logo, o número 543 é divisível por 3. Ok? Então, eu somando aqui, né? Se eu somar, eu vou ter um divisível por 3. Então, todo número é divisível por 3. Ok? Então, quando eu somo os algarismos aqui, eu vou ter que vai dar 9, né? Ó. Desculpa, isso aqui vai dar 12. E 12 divide por 3, né? Que dá 4. Então, todo número aqui vai ser divisível por 3. Ok? Então, aqui nós temos divisível por 3. Agora, na letra... Esse aqui não é, né? Agora, a letra C. 540 é dividido por 3. Vamos somar os algarismos. 5 mais 4, 9 mais 0, continua sendo 9. Então, ó, veja que quando eu somo esses algarismos, ó, 5, 4 e 0, eu vou ter aqui como resultado desta soma, né, que vai me dar 9. E 9 eu divido por 3, que dá 3, ok? Então, eu tenho aí basicamente que esse número é divisível por 3, tá bom? 900. Vamos somar os algarismos. 9 mais 0 mais 0 dá 9. 9 é por 3. Então, todo esse número aqui é divisível por 3. Ok? Muito bem. Então, veja só esses casos aqui. Nós temos na letra A. Ó, quando é que o número vai ser divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos formar um número divisível por 4. Veja que 50 aqui, ó, formando os dois últimos algarismos, ó, não é divisível por 4. Ok? Então, se eu já olhei, ó, 450 não divide por 4, para dar exato, porque ó, os dois últimos algarismos formam 50 e 50 não divide por 4. Para ser exato, não divide por 4. Logo, esse número aqui, ó, 450, não divide por 4. Ok? Na letra B, veja, eu tenho o número 316 dividido por 4. Será que isso é possível? Ó, veja os dois últimos algarismos, o 1 e o 6. Formou que número? 16. 16 eu consigo dividir por 4? Sim. 16 por 4 dá 4. Logo, esse número aqui é divisível por 4. Ok? Agora veja na letra C. 592 é divisível por 4? Os dois últimos algarismos, olha, eu tenho o 2, o 9 e o 2. O 9 e o 2 formou o número 92. 92. Eu vou dividir por 4? Não. Desculpa. Então, isso aqui ó, não é divisível por 4, ok? E é claro, na letra C, você tem aí ó, 10.400. Olha, terminou em 00, ou seja, dois números divisíveis por 4, né? Ficou formado aí tranquilamente. Então, terminou em 00, é divisível por 4, ok? Boa sorte e faça a atividade do seu livro, que vai estar orientado lá na atividade, ok?